Então vamos lá, sem enrolação, vamos falar já com ele, tá bom? Paulo, seja muito bem-vindo. Caio, tudo bom? Que um prazer estar com você novamente. Agora, infelizmente, virtualmente, né? Na primeira vez estivemos aí presente aí de corpo, alma e espírito, Uhum. e com muito cansaço também, porque foi quase 400 km aí daqui da minha cidade aí para onde você está. Mas foi um prazer. Aquele podcast rendeu muito, foi muito abençoado. Amém. Ô Paulo, eu quero que você comece já falando um pouco sobre a sua conversão, o seu testemunho. Depois a gente vai entrar na questão dos dogmas da Igreja Católica, né? Então, fica à vontade. Certo. Eu me converti, na verdade, por volta dos 15, 16 anos de idade. Mas, apesar de ser muito novo, eu sempre preocupei com a questão da salvação. A salvação da minha alma sempre foi um assunto, apesar de muito jovem, que me perturbava. A minha pergunta era: para onde eu vou quando eu morrer? Mesmo jovem, mesmo na adolescência, eu tinha essa preocupação. Então, a partir dessas preocupações, eu me aprofundei mais ainda na única religião que eu conhecia, que era a religião da minha família, que era o catolicismo romano. Então, eu comecei a frequentar a igreja, assistir às missas, eu ia para procissões com a minha avó, eu orava todos os dias, rezava todos os dias. Então, é uma coisa interessante. Se eu fizesse algo de errado, que a minha consciência pesava naquele dia, eu aumentava as minhas rezas. Ave Maria, os Pais Nossos. E eu lembro como se fosse hoje, que muitas vezes eu cheguei a dormir. Estava rezando, tantas Ave Maria, tantos Pais Nossos, aí dormia. Aí eu esquecia de qual que era o número que eu tinha rezado. Aí voltava a rezar tudo novamente. Então, essa era uma preocupação. Estudando um pouquinho a vida de Lutero, a gente percebe essa agonia de alma em Lutero também, né? É claro, assim, de um modo bem exponencial, nem se compara com o meu. Mas você percebe que a alma que não tem Jesus, ela sofre, ela está em agonia. E essa era a minha alma católica. Então, as rezas não adiantavam mais, a questão de saber que existia purgatório não aliviava minhas preocupações referente ao futuro, à eternidade. Então, eu vivia num estado de agonia. Tá? Ao mesmo tempo, eu sabia de Deus, sabia de Jesus, sabia da igreja, sabia de alguns dogmas ali, só que eu não tinha paz de espírito, eu não tinha paz na minha alma. E a minha alma procurava por salvação, por paz. E eu não tinha isso. Aí um dia eu estava na escola e... Não, antes disso. É uma coisa interessante que aconteceu comigo. Mais ou menos entre os 12 anos de idade, mais ou menos 12 anos de idade, na rua da minha casa, tinha um pastor batista norte-americano, é uma missão batista norte-americana. E os filhos dele eram meus amigos. E a gente brincava junto ali, jogava bola, bolinha de gude, e eu frequentava a casa deles e tal. E aí eles fizeram um convite um dia para mim, para eu ir na igreja, frequentar a igreja deles, né? Conhecer a igreja. É uma igreja bem pequenininha, que existe até hoje. Era uma missão bem, assim, bem modesta mesmo. Aquele sotaque norte-americano ainda, né? Que dificulta um pouquinho o brasileiro entender. E aí eu fui assistir o culto. Não entendi muita coisa, Caio. Isso que é interessante. Olha como que o Espírito Santo faz a sua obra. Eu não entendia muitas coisas que ele falava, mas o essencial que ele falou ali, eu entendi, que era a questão da salvação. Ao sair daquele culto, no outro dia, ao voltar novamente para a minha vida cotidiana, com os meus amigos ali, com os filhos dele, os filhos do pastor, eu senti algo diferente. No outro dia, a minha vida estava diferente. Algo dentro de mim tinha mudado. Era algo completamente diferente. Naquela ingenuidade de criança, eu cheguei a falar com um dos filhos dele. Eu nem sei se eles entenderam também isso, na época, né? Eu falei assim, olha, alguma coisa mudou dentro de mim.
E olha as palavras que eu falei. Eu nem conhecia a Bíblia, nada, não conhecia nada. Eu falei, olha, eu acho que eu me pareço um novo homem, uma nova pessoa. Olha que interessante. Mas aí, o que aconteceu? Eu não fui discipulado. Fui mais naquela onda de amizade ali. Então eu fui na igreja, tal, depois eles não me discipularam, e eu acabei, depois eu mudei de casa, e nós nos afastamos. Aí, mais ou menos com uns 16 anos de idade, enquanto isso eu comecei a frequentar a igreja católica, toda essa trajetória que eu falei para você, de reza, de procissão, de beijar imagens, sabe? Toda essa parafernália católica aí que os católicos fazem até hoje. Dentro desse tempo, eu encontrei alguns amigos, nós estudávamos juntos. Um desses amigos era da Assembleia de Deus. E um dia, antes de começar a aula, eu sempre chegava um pouquinho mais cedo, antes de começar a aula, eu sentei perto de um desses amigos. E esse amigo da Assembleia, ele estava pregando para outro amigo nosso. E eu sentei ao lado e escutei. Ao bater o sinal para entrar na aula, todo mundo saiu e tal. Esse amigo que estava sendo evangelizado nunca mais quis saber de ir na igreja, quis saber de igreja. Eu, ao contrário, fui procurar saber como aquele eunuco, né? Será que Isaías está falando dele mesmo ou é de outro? Né? Eu queria saber sobre aquelas palavras que ele estava falando para aquele amigo meu. Porque eu já tinha tido essa experiência, eu já tinha tido essa ânsia de alma, de espírito, antes. E aí ele me pregou o evangelho. Aí sim, ele me explicou o evangelho, fui até a igreja, entreguei a minha vida para Jesus, e ali novamente eu recobrei aquela sensação, aquela experiência que eu tive lá quando eu visitei a Igreja Batista. Só que agora foi definitivo. Eu lembro que nessa época eu tinha um cabelo bem comprido, na época de rock, tal, época dos anos 80, né? E eu gostava muito de rock. Então eu deixava o cabelo comprido, tal. E aí eu fui na igreja assim mesmo. Ninguém falou nada. Isso é interessante por ser uma Assembleia de Deus. Uma Assembleia com usos e costumes. Mas os irmãos foram sábios ali. Eles não chegaram em nenhum momento a falar, olha, você vai ter que cortar esse cabelo. Talvez se eles tivessem falado, talvez eu teria criado uma resistência. Mas com o passar do tempo, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando, então eu fui deixando aquela minha antiga vida e realmente me convertendo ao Evangelho de Jesus. E de lá, até hoje, eu nunca abandonei esse Cristo maravilhoso que me salvou vamos dizer aí, há mais de 30 anos atrás, mais ou menos isso. Paulo, já que você passou pela Igreja Católica e tudo mais, conheceu os dogmas, somente a Bíblia é a regra e prática de fé dos católicos ou tem algo a mais? Tá, eu vou te explicar isso aí, Caio, mas deixa eu complementar com uma coisa interessante. Eu comecei a conhecer o catolicismo de verdade, estudando o que era a Igreja Católica de verdade, depois que eu me converti. Por quê? Depois que eu me converti, eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, a minha vida foi mudando, e, enfim, teve um novo nascimento, a regeneração. Deus me chamou para um ministério, Caio. O ministério da apologética. Então, bem novo na fé, depois que eu me batizei e tal, eu ganhei uma Bíblia bem antiga, e eu fui marcando na capa da Bíblia todos aqueles versículos citados por seitas. Espíritas, Testemunhas de Jeová, Adventistas e o catolicismo romano também. Então, de lá para cá, eu venho estudando o catolicismo romano, né? E cada vez que eu estudo o catolicismo romano, cada vez que eu me aprofundo mais nos escritos, nos dogmas, na tradição da Igreja Católica, mais eu percebo que essa igreja apostatou da fé, desviou-se completamente, e os seus dogmas são nada mais do que heresias. Né? Então, depois que eu me converti, eu fui estudar o catolicismo, e essa experiência me fez enxergar de vez
que a igreja no qual eu frequentava por tradição era uma seita, uma igreja apóstata. Mas, Caio, repete aí a sua pergunta, perdão. A pergunta é, a Bíblia, por exemplo, nós como protestantes, nós temos a Bíblia como a nossa única regra e prática de fé, né? Então é a partir dela que nós vivemos, nos movemos. Só que para os católicos, a Bíblia também é o único ali método ou a única forma de crer, de crença, ou tem outras coisas além disso? Não, tem outras coisas. A gente precisa entender isso. Inclusive, Caio, a gente precisa entender a semântica das seitas. Eu fiz até um vídeo recentemente falando sobre isso, sobre como que as seitas utilizam a linguagem, uma linguagem similar à nossa, porém com significados completamente diferentes. O catolicismo romano, ele não foge muito disso. Então, quando você dialoga com um católico mais entendido, ou mesmo quando você lê alguma literatura da Igreja Católica, você vai encontrar palavras, expressões idênticas às que nós usamos. E, de resto, o cristianismo de modo geral. Por exemplo, a palavra revelação. A expressão palavra de Deus. Parece que é a mesma coisa que nós estamos usando aqui dentro do arraial evangélico, mas não é. Por exemplo, para o católico, a revelação, ela é uma fonte, da onde jorra, é como se fosse bifurcada, da onde jorra a palavra de Deus. Só que essa palavra de Deus, para um católico, ela não é a Bíblia. Quando o evangélico fala palavra de Deus, ele está mencionando exclusivamente a Bíblia Sagrada. Para nós, palavra de Deus é Bíblia Sagrada. Para o católico, não. Para o católico, palavra de Deus é também a Bíblia, mas não se restringe a ela. Palavra de Deus para um católico é Bíblia mais tradição da sua igreja. E aí, dentro dessa tradição, nós podemos dividir. Aliás, eles fazem isso, né? A tradição da patrística, a tradição do próprio catolicismo romano, com as encíclicas papais, as bulas, as doutrinas do próprio catolicismo, que não tem nada a ver com a patrística, muitas vezes, né? Então, tudo isso, para eles, é palavra de Deus. Então, a Bíblia, para eles, é a revelação escrita, é a palavra escrita de Deus. E a palavra viva de Deus está dentro da tradição católica. Então, é bom a gente entender isso, porque quando você vai dialogar com um católico, se você não souber dessas coisas, você vai ficar andando em círculos. Então, você tem que saber definir as coisas. Sócrates já falava isso, né? Que nós devemos definir os termos para você fazer uma boa interpretação daquele diálogo. Então, nós temos que definir isso. Para o católico, palavra de Deus é muito mais do que a Bíblia. Não se restringe à Bíblia. E aí nós temos um grande problema, Caio. Por quê? Quando você não se atém à única palavra que é inspirada, que é a palavra de Deus, está lá em Timóteo, Paulo até usa uma expressão em grego, theopnestos, que é soprada por Deus, é como se fosse o hálito de Deus na Bíblia. Ela é a única palavra que é inspirada. Os católicos não podem provar que a outra, vamos dizer assim, a outra modalidade de palavra de Deus que eles usam, que é a tradição, é inspirada. Não é inspirada. Apenas a palavra de Deus que é inspirada. Ora, daí nós tiramos um princípio bem básico do protestantismo. Se a Bíblia Sagrada é a única palavra inspirada de Deus, então ela é a nossa única regra de fé e prática infalível. Não existe outra. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa aqui, Caio, que muitas vezes nós somos acusados injustamente pelos católicos. Aliás, há caricatura dos dois lados, tá? Entre os evangélicos em relação aos católicos, em algumas coisas, e dos católicos para com os evangélicos. Nós não somos contra a tradição. Nós não somos contra interpretar a Bíblia dentro de uma tradição da igreja. Aliás, isso é salutar. Os primeiros reformadores fizeram isso. Se você, por exemplo, pegar as Institutas de Calvino, ou os escritos de Lutero, ou dos seus seguidores ali, daquelas primeiras gerações de protestantes, você vai ver que eles eram muito familiarizados com os pais da igreja. Muito. A patrística estava aqui na língua deles, eles conheciam de capa a capa.
Então, nós não somos contra a tradição, usar a tradição, tá? Nós somos contra a tradição sobrepujar ou estar em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Aí não. É a Bíblia que tem que julgar a tradição, não a tradição julgar a Bíblia. Agora, o que a Igreja Católica faz? Ela põe a igreja, acima da palavra de Deus. Eles têm até um slogan, né? Foi a igreja que deu a Bíblia ao mundo. Isso é uma mentira deslavada. A igreja não deu a Bíblia ao mundo coisa nenhuma. Quem deu a Bíblia ao mundo foi o próprio Deus. Primeiro, o Antigo Testamento não tem nada a ver. A Igreja Católica nem existia nessa época. Já existia o Antigo Testamento. E era a palavra de Deus para os profetas. Agora, o Novo Testamento não foi a Igreja Católica que deu. No máximo, o que a igreja, não a Igreja Católica Romana, mas a igreja de modo geral fez, foi reconhecer quais livros eram inspirados por Deus. Simplesmente isso. Há uma grande diferença entre você falar que isso é inspirado ou reconhecer que aquilo realmente é inspirado. Você não determina, você reconhece. É algo completamente diferente. Então, no meu ver, não há nenhum mérito na igreja em ela ter dado ou reconhecido o cânon bíblico, pelo menos do Novo Testamento. Paulo, outra coisa importante, né? Tem essa ideia da Bíblia, da tradição e também de revelações, né? Revelações apócrifas. Quanto à questão de veneração a Maria, quando que surgiu isso? Isso é complexo. Inclusive, eu estou trabalhando em um texto que possivelmente, talvez, se tornará um livro, se Deus assim permitir. Mas eu tenho estudado muito essa questão de Maria. Porque quando você coloca Maria no meio, e você chama Maria de Nossa Senhora, você chama Maria de Mãe da Igreja, você dota Maria de todas as afeições maternais, você faz um apelo emocional, psicológico, e faz uma conexão entre filho e mãe. Então, a Igreja Católica, o que ela fez com Maria? Ela colocou Maria como a mãe, a grande mãe. Tanto é que ela é chamada de a mãe da Igreja. Imagine você, pessoas iletradas, pessoas que não tinham o conhecimento que nós temos hoje, de ciência, o conhecimento de estudos bíblicos, não tinha a Bíblia, a maioria dependia do que os bispos, os líderes pregavam. Imagine essas pessoas no seu dia a dia. Você apresenta a figura de um Deus que exige juízo, muitas vezes, um Deus que foi talvez caricaturado como um grande juiz, um grande legislador, uma pessoa austera, e aí ao lado você coloca uma mãe, uma mulher meiga, com um olhar fraterno, com os braços abertos. A quem que esse fiel irá recorrer? Aquela figura masculina de um Deus que exige obediência, submissão, ou uma mãe que está ali para te acolher? Veja bem, essa questão de Maria começou no catolicismo depois do concílio de Éfeso, em 431. Mas antes disso, a gente já percebe, Caio, em alguns pais da igreja, por exemplo, em Epifânio, ele escreveu um livro onde ele faz um catálogo de 80, se não me engano, 88 heresias da sua época. Ele era uma espécie vamos dizer assim, de procurador, de caçador de heresias. Essa é a expressão. Epifânio era um caçador de heresias, tá? E ele morava próximo a Jerusalém. E ele catalogou várias heresias. Dentre essas heresias, tinha uma
chamada coliridianismo. Uma palavra difícil. Coliridianismo. Que tem a ver com bolo. O que essa heresia fazia? Elas ofereciam, era praticamente só de mulheres. Era uma seita de mulheres. Elas ofereciam um bolo em uma data específica do ano a Maria, em homenagem a Maria. Então existe todo um ritual. Como o Epifânio fala, essa seita já existia há vários anos e não estava localizada apenas em uma região. Parece que ela tinha se difundido em várias regiões. Tá? É interessante isso aí, porque Epifânio ele vai acabar com essa seita. Ele vai dizer, olha, Maria não pode ser adorada, somente Deus pode ser adorada. Nós honramos Maria, mas adoramos a Deus. Olha que interessante. Isso no final do quarto século, tá? Ano 300 e pouco, ali no quarto século ali. Tá? E ele vai acabar com essa seita. Muito bem. Quarto século. Quando surge o Islã, quando Maomé ele proclama o islamismo, ele recebe uma tradição, segundo ele, da revelação lá de Gabriel, né, lá numa caverna e tal, e ele começa a proclamar o que nós conhecemos hoje como o Alcorão, ou Corão. Tem uma surata no Corão, eu não me lembro agora o número dessa surata, mas eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, em que o Maomé, ele coloca na boca de Alá as seguintes palavras. Ele indaga Jesus se Jesus apregoou que ele e a sua mãe eram duas divindades. Olha que interessante. Se ele e sua mãe eram duas divindades. Porque para o islamismo, a trindade, na cabeça do islâmico, a trindade cristã é Maria, Jesus e o Pai. Essa é a trindade islâmica. Mas de onde que vem essa ideia de trindade islâmica? É justamente da concepção de que Maria era um tipo de uma divindade também. Olha que interessante. Isso nós estamos falando no século VI. Ó, do século IV, com Epifânio, até o século VI, nós temos quase 200 anos. Então, durante 200 anos, houve paralelo à igreja, uma devoção, uma espiritualidade voltada a Maria. Isso não fazia parte da ortodoxia da igreja. Nós não temos isso nos pais da igreja. Tá? Nós temos citações de Maria nos pais da igreja, Irineu, Clemente, Orígenes, Tertuliano. Eles exaltam Maria, de fato, como nós fazemos hoje. Ela foi bem-aventurada, ela foi abençoada, ela foi uma mulher de Deus. Até o nascimento de Cristo, ela foi imaculada, no sentido, preste atenção, no sentido de ser virgem, de ser uma mulher correta. E por isso que ela foi escolhida por Deus. Então, quando houve o concílio de Éfeso, em 431, Maria foi proclamada mãe de Deus. Mas por que mãe de Deus? Tinha a ver com o marianismo? Não, isso tinha a ver com cristologia. Havia uma disputa ali entre duas escolas teológicas, de Antioquia e de Alexandria. E ali, os teólogos da época estavam disputando se Jesus tinha uma ou duas naturezas. O Paulo, Orígenes é dessa época, né? Não, é antes. Orígenes é bem antes. Bem antes. Das alegorias lá que ele fazia, né? Isso, ele é bem antes. Ele é da escola de Alexandria. Ah, tá. Ele é da escola de Alexandria, mas ele já havia morrido nessa época. Tá bom? Se eu não me engano, ele é do segundo século, se eu não me engano. Então, o que eles estavam disputando? Olha, a natureza de Cristo, como é que funciona esse negócio dentro de Cristo? Essa dupla natureza. Jesus é homem, é Deus, como é que funciona? E aí entrou a questão de Maria. Maria pode ser chamada de Theotokos, ou seja, de mãe de Deus, ou ela é apenas Christotokos? Ela é mãe do Cristo, do homem Jesus. Ela deu origem ao homem Jesus, ou ela deu origem a Deus? Um dos partidários falou, não, ela nunca poderia ter dado origem a Deus, porque Deus é incriado. Como que uma criatura vai dar origem a Deus? O outro falou assim, não,
Isso é impossível, porque se você dividir entre duas pessoas em Jesus, você está criando um monstro. Então, quem nasceu em Maria é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E, de fato, eles estavam certos, né? Dentro desse contexto, Maria, então, foi proclamada mãe de Deus. Não porque ela tinha algum dote, algo especial nela. Não, porque remetia à divindade e à humanidade de Cristo. Só isso. Só que, olha que interessante. Lembra de Éfeso? O que aconteceu em Éfeso, lá no capítulo 19 de Atos? Paulo, ele é quase apedrejado pelos seguidores de quem? De Ártemis, ou Diana dos Efésios. Né? Uma deusa que reinava nos corações e nas mentes dos Efésios. Agora, quando que Maria foi proclamada mãe de Deus? Em qual cidade? Éfeso. Essa espiritualidade de ter uma deusa materna estava latente naquele povo. Já estava latente naquele povo. Isso foi um pulinho para você cristianizar uma divindade e colocar roupagem cristã nela. E deu um nome chamado Maria. Então, do concílio de Éfeso, de 431 para frente, a mariologia foi crescendo assim, olha, assustadoramente. Os dogmas de Maria, as invencionices, as doutrinas que foram surgindo, cada vez mais colocando Maria separada de Cristo. Foi aumentando cada vez mais, até o final, agora em 1950, em que foi proclamado o último dogma. Até então, o último dogma mariano, que Maria foi assunta aos céus, com corpo, alma e tudo mais. Tá? Então, a mariologia, ô Caio, é algo assustador dentro da Igreja Católica, cara. Porque quando você olha para a Bíblia Sagrada, se um católico ele estuda a Bíblia Sagrada com a mente aberta, sem levar em consideração todos esses dogmas marianos da Igreja Católica, quando ele olha para a figura de Maria na Bíblia, ele vai ver uma mulher humilde. Ela não é rainha dos céus, ela não é intercessora dos pecadores, ela não foi assunta ao céu, ela não é imaculada, ela não foi sempre virgem. Cara, é assustador o que o catolicismo fez com a Maria da Bíblia. Na verdade, eles criaram uma Maria de Roma. A Maria, hoje, na verdade, adorada pela Igreja Católica, é a Maria de Roma, não é a Maria lá da Judéia. Ô, Paulo, uma coisa interessante é o seguinte, eu estava lendo a Bíblia, né, principalmente o livro de Lucas, onde eles usam bastante a ideia de bem-aventurada, né? Em nenhum momento Jesus chama Maria, por exemplo, de mãe. É claro, era a mãe de Jesus, mas chama de mulher. E quando Jesus está ali com os seus discípulos, né? Aí chega alguém de fora e fala, olha só, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, né? Aí ele já quebra, ele fala, não, os meus irmãos, as minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então observe que em nenhum momento Jesus está exaltando Maria, né? Quem exalta Maria em si é o próprio narrador, Lucas, né? Através ali da proclamação do anjo. Se você for ver bem, Paulo, tem mais teologia sobre Maria no catolicismo do que sobre o Espírito Santo. Interessante isso, né? Isso é interessante, e é mais interessante, o Caio, porque Maria, aos poucos, ela vai se igualando a Jesus, dentro da teologia católica. Existe toda uma teologia voltada para Maria, que eles dão o nome de Mariologia. Então, veja bem, olha as comparações. Jesus foi sem mácula? Foi. Maria deve ser sem mácula. Jesus ressuscitou com corpo e alma? Ressuscitou. Maria deve ressuscitar com corpo e alma. Jesus é Senhor? É. Maria é Nossa Senhora. Jesus é o Rei dos Reis? Maria é a Rainha dos Céus. Então, veja o que eles estão fazendo com Maria aos poucos. Isso muitos católicos não param e não refletem. Eles não fazem uma reflexão sobre isso. Aos poucos, Maria, ela talvez, teoricamente, ela não está tomando o lugar de Jesus, mas no passado ela tomou muito o lugar de Jesus, mas atualmente talvez ela não tome o lugar de Jesus, mas ela se iguala a Jesus Cristo. Cara, você quer ver um livro que, assim, é bizarro,
você lê o que esses caras fizeram na Idade Média com Maria, é as Glórias de Maria, de Santo Afonso Ligório, chamado doutor da igreja. Cara, esse cara, ele falou coisas absurdas sobre Maria. Maria, nesse livro, ela se comporta como uma deusa. Pode comparar ela com qualquer deusa do paganismo. Porque no paganismo, as deusas pagãs eram chamadas de grande mãe também. Elas levavam esse adjetivo de mãe, a grande mãe, a protetora, aquela que intercedia. Tudo isso nós vamos encontrar naquelas deusas pagãs, principalmente ali do Egito. Inclusive, Paulão, lá no Antigo Testamento, Jeremias, ele fala sobre uma rainha dos céus, né? Então isso já vem de antes, né? Sim, sim. Ali já tem toda aquela idolatria a respeito de uma deusa pagã, né? Que foi denominada, inclusive, como rainha dos céus. Isso é interessante. Só que os católicos falam assim, olha, mas também o título Rei dos Reis era dado a deuses pagãos também. Eu tenho vários livros católicos aqui de apologética católica. Ô Caio, eu sei todas as artimanhas que eles usam. Tá? Então, é como Atanásio. Atanásio, quando estava naquela disputa com Ário, lá no Concílio de Nicéia, Atanásio, em um dos seus escritos, ele chama Ário de camaleão. Por quê? Quando os pais da igreja pegavam os arianos em um ponto, eles distorciam a questão, davam um somebody love ali, e tentavam arrumar aquele argumento que já estava praticamente derrotado. Então, Atanásio chama eles de camaleão. E é justamente isso que a Igreja Católica faz. Não só a Igreja Católica, mas todas as seitas, né? Eles são camaleões. Por quê? Quando você mostra, como você falou lá no Antigo Testamento, uma deusa chamada de Rainha dos Céus, e você olha que o catolicismo dá o mesmo título para Maria, cara, isso é escancarado, isso é paganismo escancarado. Aí eles vão falar, não, mas Jesus, ele recebe um título que também era recebido ali pelos deuses, pelos reis pagãos também, né? E por aí eles vão tentando salvar a sua Rainha dos Céus. Ô Paulo, no concílio de Nicéia e em outros concílios que aconteceram, por exemplo, quando teve a heresia lá de Ário de Alexandria, né, o arianismo em si, falando sobre a essência de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, eram bispos que se reuniam, né, e grandes homens religiosos da época para falar sobre aquele assunto, né? Mas quando que surgiu, Paulo, essa ideia papal da Igreja Católica ter uma liderança ali? Quando que surgiu? Um papa com as características que nós temos hoje, ou com quase todas as características que nós temos hoje, surgiu praticamente no século VI. Tá? O Papa Leão, se eu não me engano, ele foi o primeiro a encarnar essa ideia de um bispo universal, se eu não me engano. Tá? Mas essas características vêm de lá. O que nós tínhamos antes? Bispos. Nós tínhamos sés, ou dioceses, repartidas. No Concílio de Nicéia, nós temos 4 grandes sés. A de Jerusalém, a de Alexandria, de Antioquia e de Roma. Cada uma mandava no seu pedaço. Cada uma legislava na sua região. Roma não mandava em Alexandria, Alexandria não mandava em Antioquia. Cada uma tinha sua importância, cada uma era respeitada. E interessante, os seus bispos, e até hoje isso acontece na Igreja Ortodoxa Oriental, eram chamados de papas. Papa significa papai, só isso. Era um título carinhoso para aqueles líderes espirituais. Aí o que acontece? Você tem uma mudança política, uma mudança geográfica dentro do Império Romano. Os bárbaros atacam o Império Romano. Quando Agostinho está morrendo, os bárbaros estão invadindo Roma. E ali nós temos uma mudança completamente diferente. O imperador sai de Roma, funda um outro império, em Constantinopla. Roma fica com um único líder, Caio, o Papa romano, ou seja, o bispo romano. Ele enfrenta sozinho os bárbaros. Só que já existia uma ideia de evangelizar esses bárbaros,
de trazer esses bárbaros para o seio do cristianismo. Tá? Então, quer goste ou não, ele enfrentou sozinho esses reinos bárbaros aí. E aí eles converteram realmente alguns bárbaros ali, tribos bárbaras, para o catolicismo romano. Algumas se tornaram arianas, mas a maioria se tornou ali católica, no sentido não romano, mas no catolicismo de modo geral, né, que é a Igreja Universal. E ali, o bispo de Roma, com o passar do tempo, ele foi ganhando importância, cara. Mas antes, ele já tinha uma importância por Roma ser a capital do império. Então, os outros bispos, as outras sés, existia uma tradição desde Irineu também, de que Paulo e Pedro haviam fundado a igreja em Roma. Não há prova histórica nem bíblica para isso. Na verdade, a Bíblia vai contra essa ideia de que Paulo e Pedro fundaram Roma. Mas, enfim, há essa tradição desde Irineu. Então, a partir dessa tradição, esses bispos começam a olhar para o bispo romano com uma certa simpatia. Por quê? Os dois maiores apóstolos do cristianismo fundaram aquela igreja. A segunda razão, a igreja era a igreja que estava no coração do império. O bispo de Roma e o imperador romano eram assim. Estavam juntos. Ou seja, ele tinha poder político, tinha poder econômico, tinha poder religioso e tinha poder simbólico. Mas ele não mandava nas outras igrejas. Era apenas uma questão de, vamos dizer assim, de honra. Tá? Ele tinha uma primazia de honra. E isso fica bem claro no Concílio de Nicéia. É uma primazia de honra. Mas com o surgimento de todas essas, as modificações de tudo isso que eu falei, a queda do Império Romano, o bispo de Roma ficando sozinho ali, ele foi ganhando poder. Não só poder religioso, mas poder político também. Tá? E aí foram surgindo algumas ideias nesses bispos de querer sobrepujar outros bispos. Há uma briga ali, há um desentendimento entre eles. O bispo de Roma na época, eu não me lembro agora o nome certinho, eu esqueci o nome, com Policarpo, a respeito da data da Páscoa. Tá? E aí outras falas deles, falando que eles, e cada vez mais colocando a igreja romana como uma igreja que estava acima das demais. Aí foram surgindo vários documentos falsos, um deles, as doações de Constantino, que Constantino estava doando as terras para a igreja católica, e por aí vai. Foram muitas mentiras inventadas, mas que foram cridas na época e não foram refutadas. E aí isso se passou como verdade. E aí, cada vez mais, esse bispo romano foi adquirindo poder e sobrepujando as outras igrejas. Aí houve o problema com o bispo de Jerusalém, que foi enfraquecendo, as outras igrejas, as outras sés foram enfraquecendo, e a igreja de Roma cada vez mais criando poder. E aí veio a ideia, né, a ideia geral, cada vez mais amadurecida, de que o bispo romano era o Papa, ou seja, o pai de todos os outros bispos. A igreja romana deveria legislar sobre toda a cristandade. E isso foi cada vez mais progressivamente sendo amadurecido, sendo acrescentado, doutrina sobre doutrina, até século XIX, onde o bispo de Roma foi proclamado como infalível. Infalível. Tá? Paulo, além dessa questão papal, né? O Papa sempre teve o... Oi. Caio, eu quero deixar bem claro aqui, como eu estou no podcast, a gente tem que estar falando as coisas assim bem rápido, e sem consultar muitas coisas. Né? Eu posso estar errando algumas datas e alguns eventos, né? Isso aí eu posso esclarecer depois, ficar dúvidas na mente dos ouvintes, tá bom? Lembrando, pessoal, que é um podcast, é algo espontâneo, né? Nem todas as datas a gente vai acertar. Mas, enfim, Paulo, quando nós estamos falando sobre o Papa, ele tem poder. Ele tem poder para criar dogmas e a igreja tem que obedecer. Por exemplo, quando que surgiu essa ideia de purgatório e indulgências? Quando que surgiu? Bom, se você for consultar as religiões pagãs,
elas sempre tiveram um tipo de purgatório, tá? Ou algo parecido. Quando você lê, por exemplo, Platão fala sobre uma ideia de purgatório entre os gregos. Mas a ideia de purgatório foi trazida para dentro da cristandade. Ô Paulo, a ideia de Platão é aquela ideia de que as almas viviam em um rio de leite, assim, mais ou menos? Era isso ou não? É que algumas almas, elas iam para o Hades, se purificavam e saíam do Hades depois. Era essa a ideia. Isso aí vai ser copiado depois, Caio, pelo judaísmo da época de Cristo. Tá? Eles tinham essa ideia. Tá? As escolas judaicas, elas desenvolveram, depois do primeiro século, assim, um pouquinho antes, foi desenvolvendo essa ideia de que algumas pessoas, algumas almas, elas iam para o Guiena, que era o inferno mesmo, tá? E essas almas, elas iam, ficavam um tempo lá, e depois saíam, purificadas. Outras não, outras ficavam eternamente ali, tá? Mas isso não é purgatório aos moldes católicos. Tá? O purgatório católico, ele é uma junção de um monte dessas ideias, aperfeiçoada, e no ano 1200, se eu não me engano, no Concílio de Florença, é que eles vão colocar como doutrina o purgatório. Antes, existia essa ideia dentro do catolicismo, por exemplo, a partir de Agostinho. Agostinho, ele desenvolve essa ideia, né, de limbo, né, para as crianças. E aí, o que nós vamos fazer com as crianças que não são batizadas? Elas vão para o inferno? Ou elas vão para algum outro lugar? Aí desenvolveram um limbo para as crianças, né? E a ideia de purgatório não é, esse purgatório católico você não encontra em Agostinho, mas o princípio você vai encontrar em Agostinho. Justamente por causa dessas disputas teológicas dele, né? Então ele foi desenvolvendo nesses debates teológicos, ele foi tentando dar resposta a algumas questões complexas e ele foi desenvolvendo algumas doutrinas, dentre elas a questão do purgatório, né, que ainda não era esse purgatório da Igreja Católica hoje. Mas no Concílio de Florença, se não me falha a memória, aí sim eles batem o martelo que o purgatório é um dogma de fé para os católicos romanos, tá? Agora, essa doutrina, os católicos romanos falam que é dos pais da igreja, então eles vão pegar textos soltos, fora do contexto, onde fala sobre purificação, por exemplo, Orígenes. Orígenes fala sobre purificação, só que Orígenes era um universalista, cara. Ele não está falando de purgatório, ele está falando de uma purificação geral de toda a humanidade, até mesmo, talvez, do próprio diabo. Mas o que os católicos fazem? Eles pegam palavras soltas, termos isolados, qualquer coisa que fala sobre purificação, sobre fogo, sobre na eternidade você tem que passar por uma aprovação que se encontra em alguns pais da igreja, eles pegam isso como prova do purgatório. Na verdade, não é. Quando você olha o contexto, não tem nada a ver com o purgatório. Daí é tradição, né? Na verdade, né? Aí já virou tradição, nada bíblico, né? Não, nada não, pior, mas nem tradição. Isso aí são falas soltas, fora do contexto, que eles pegaram e foram remendando. Na verdade, o purgatório católico, ele é um Frankenstein. Eles foram pegando coisas daqui, dali e tal, juntaram e formaram o purgatório. E hoje já modificaram, tá? O conceito de purgatório hoje, para o católico, não é o mesmo da Idade Média. O conceito de purgatório da Idade Média é com fogo. Isso está bem claro, por exemplo, Tomás de Aquino fala muito bem sobre isso, que é fogo mesmo. O fogo é como o fogo do inferno. É algo físico, onde as almas sofrem. Hoje, a partir do Papa João Paulo II e do Bento XVI, eles florearam essa questão do purgatório. Hoje o fogo, sabe o que é? É o amor de Cristo. O amor de Cristo é o fogo do purgatório. Então, eles, é claro, para ficar politicamente correto, né? Hoje a gente está numa sociedade que não tolera essas coisas. Então, o que esses papos estão fazendo? Estão suavizando o purgatório. Outra coisa que eles estão suavizando hoje em dia, você vai encontrar muito entre os apologistas católicos hoje, suavizar a palavra anátema. Hoje, anátema não é mais uma declaração que a pessoa está perdida, vai para o inferno. Hoje, anátema é simplesmente estar fora da comunhão romana. O que isso não é verdade, isso não é verdade.
Anátema sempre foi inferno. O próprio apóstolo Paulo fala, se você pregar um outro evangelho, é anátema, é maldito, ou seja, está fora da graça de Deus. Se está fora da graça de Deus, está destinado à perdição. E foi com esse sentido que os concílios sempre usaram a palavra anátema, sempre. Mas hoje, o que os católicos fizeram? Suavizaram a palavra anátema, estão negando a palavra anátema. Outras coisas que eles estão negando também, suavizando. A Inquisição. Hoje a Inquisição, se você lê alguns artigos de apologistas católicos, é como se fosse um bem para a humanidade. A Inquisição quase que se tornou um bem na pena desses caras. E, na verdade, não é isso. A Inquisição católica foi uma das maiores monstruosidades criadas pelo ser humano. Mas é isso aí. A questão das indulgências, por exemplo, elas foram feitas para... eu já estudei um pouco sobre essa história do catolicismo. Parece, não lembro se foi o João Paulo, né? Não sei se foi João Paulo X, alguma coisa assim, não lembro. Mas foi um desses papas que usou as indulgências como uma forma de arrecadar dinheiro para fazer ali catedrais. Isso é verdade mesmo? Sim, é verdade. Isso aí está atestado na história, né? Na época estava construindo a igreja de São Pedro. Basílica, né? A Basílica, e precisava, e o Papa da época precisava, não me lembro agora o nome, eu estou muito ruim de memória, o Caio. Eu acho que é a idade, estou ficando velho já. Não sei se é o Papa Leão X, alguma coisa assim, deve ser não, isso daí. Não me lembro agora, não me lembro qual é o Papa da época de Lutero. Eu tenho marcado aqui, tem até vídeo sobre isso, mas agora me fugiu a memória. E eles precisavam realmente de dinheiro. E aí, o que eles fizeram? Deram indulgências para o Papa povo. Leão X, o Paulo, eu vi aqui, Papa Leão X, é isso mesmo. Eles deram, então, ofereciam as indulgências para o povo. Por exemplo, se o seu pai morreu e ele iria passar 100 anos no purgatório, se você doasse para a construção da igreja, você recebia uma indulgência. Essa indulgência fazia com que o seu pai saísse mais rapidamente do purgatório. Tá? Era mais ou menos isso. Tá? E aí você pode me perguntar, isso aí acabou, né? Porque com o Concílio de Trento, eles deram uma arrumada na casa, proibiram muitas coisas, como eles dizem, extremismo, mas não acabou com as indulgências. As indulgências só foram suavizadas. Recentemente o Papa fez a indulgência do jubileu. Inclusive, até pelo Twitter, se você precisasse de uma indulgência, você poderia pedir pelo Twitter, cara. São as pérolas do Francisco. Os católicos odeiam esse cara. Ai. Eu fico olhando, rapaz, dentro do catolicismo atual hoje, eles se matando, o Caio, eles estão se matando, cara. Um acusando o outro de herege. Tem os sedevacantistas, os caras que acreditam que a sé papal está vaga, que não existe um papa legítimo. Francisco, para eles, é o anticristo, cara. Aí tem os carismáticos que defendem o papa, que chamam os outros de herege, aí eles retribuem falando que eles que são herege. Aí agora teve esse problema aí de bênção para casais gays, que o Papa mandou abençoar casais gays, cara. Esse foi, assim, a gota d'água. Então, dentro do arraial católico, tá uma balbúrdia. Aí eu pergunto, cadê o magistério, cadê o infalível magistério eclesiástico deles, que eles tanto exaltam? Os protestantes rodopiam através da Bíblia e tem milhares de denominações. Isso mostra que eles são desunidos, isso mostra que a sola escritura ela é falha e tal. Mas e agora? A única referência de união entre eles era o Papa. Uhum. E eles estão se matando por causa do Papa. Ô Paulo, esse jargão aí já caiu há muito tempo. Hoje você tem igreja católica apostólica romana, você tem igreja carismática romana, tem uma vertente de igreja católica meio pentecostal. Então, essa coisa, o protestantismo avançou, mas abriu vários braços com várias igrejas. No catolicismo, tá a mesma coisa.
Mesma coisa. Só que uma diferença. Nós somos mais honestos. Nós admitimos, ó, existe uma divisão aqui, tá? Uma divisão, não uma divisão herética, vamos dizer assim. Por exemplo, pentecostais com batistas com presbiterianos. Existem diferenças? Existe. Nós temos diferença nas nossas liturgias, em algumas compreensões doutrinárias, nós temos. E nós reconhecemos isso. Os católicos não. Eles não reconhecem. O que eles fazem? Eles pegam o Papa, colocam todas essas diferenças debaixo de um guarda-chuva chamado magistério eclesiástico, e eles acham que está tudo bem, que eles conseguem esconder isso de todo mundo. Só que existem divisões graves dentro do catolicismo. Graves. Existem outras igrejas católicas. Se você buscar na internet, há várias igrejas católicas que se dividiram, que saíram da Igreja Católica Romana. Tá? E cada um se proclama a verdadeira Igreja Católica. Olha, um caso mais antigo são das igrejas ortodoxas. As igrejas ortodoxas se identificam como a verdadeira igreja e acusam a Igreja Católica de ser uma falsa igreja, de ser uma igreja que se dividiu. Então, por aí você vê que esse negócio de tradição, de magistério, isso aí não ajuda a cimentar a ideia de que eles são uma igreja unida. São nada. Eles são tão divididos como somos nós, protestantes. Paulo, eu esqueci de perguntar pra você, por exemplo, essa ideia de doutrina, porque assim, a gente tá falando muito de Maria, porque Maria é o ápice do catolicismo, né? Se tem uma divergência muito grande entre o protestantismo e o catolicismo, é a veneração a Maria. Tem outras coisas, mas eu acho que é o ápice, né? Enfim, quando que surgiu essa ideia de Maria Imaculada e de que Maria subiu aos céus? Foi uma revelação? Eu sei que você falou um pouquinho sobre Maria, né, subir aos céus, mas a questão de Maria Imaculada, juntamente com a ascensão dela. Quando que surgiu essa ideia? Você lembra mais ou menos? Ó, não dá para você datar, porque nenhuma das doutrinas católicas dá para você datar. Falar, ó, nesse ano, no dia tal, surgiu isso. Não é assim que funciona. Tá? Isso é gradativo, né? Isso, paulatinamente, gradativamente, vai evoluindo essas ideias, até se tornar um dogma. Tá? O que acontece dentro do catolicismo, Caio? A devoção popular, ela cria algumas experiências. Essas experiências, quando vão, por exemplo, ganhando volume e quase que saindo do controle do catolicismo, o que a igreja oficial faz? Vem e coloca sua mão de ferro. Olha, vamos então oficializar isso aqui. Vamos organizar isso aqui. Mas eles não vão lá e falam assim, olha, isso aqui está errado. Isso aqui não é bíblico. Isso aqui não faz parte da tradição da igreja. O que eles fazem? Eles dão um jeito de absorver isso, dão uma arrumada, uma organizada ali e coloca isso como doutrina. As doutrinas católicas sempre foram dessa maneira. Por exemplo, a devoção ao Divino Pai Eterno, que acontece lá em Goiás, na cidade de Trindade. Você sabe como que começou aquilo lá? Um casal de agricultores, voltando para casa, encontrou perto de um lago, num local lamacento, uma medalha, onde tinha ali, parecia o Pai, Jesus e Maria e o Espírito Santo. Numa medalha. Tá? Mas não era uma medalha nítida assim, o negócio estava todo borrado, todo desfigurado. E ali, eles levaram para casa e começaram uma devoção a esse medalhão. Foram juntando pessoas, mais pessoas foram venerando esse medalhão, começaram a aparecer, entre aspas, milagres, tá? Porque é sempre assim, começa a aparecer os milagres, vai avolumando, eles mandaram fazer uma estátua, o dono mandou fazer uma estátua, que é a estátua original que tem até hoje lá na cidade de Trindade. Mandaram construir uma capela. Quando a Igreja Católica começou a ver, isso aí está se tornando uma outra religião. Eles foram abraçar, oficializar.
Então, hoje, nós temos oficializado a festa de Trindade, que é uma idolatria tremenda. Né? Primeiro que coloca Maria na frente da Trindade, cara. É interessante que o nome é Divino Pai Eterno, mas é Maria que está na frente. Então, é dessa maneira que surgem as devoções. Com a Imaculada Conceição, também. Com a Assunção de Maria, também. Vem de livros apócrifos. Por exemplo, a questão da Assunção de Maria, que eu fiz um vídeo para o 17º Seminário Apologético, do pastor Natanael Rinaldi, este ano ainda, onde eu expliquei de onde que vem a origem da doutrina da Assunção de Maria. Vem de livros apócrifos, mas não é de livros apócrifos de cunho cristão, é de cunho gnóstico, cara. Cunho gnóstico. E dali, o que eles fazem? Eles vão reformulando, eles vão colocando uma roupagem mais cristã, aí surge um outro doutor fulano de tal que fala isso, o outro fala aquilo, eles vão apanhando essas falas, vão formando uma tradição, e aí, em 1950, o Papa Pio XII entregou isso como um dogma da fé cristã revelada por Deus. Revelada por Deus. Então, é mais ou menos assim que acontece com a criação dos dogmas marianos. Vem de devoção popular, livros apócrifos, uma teologia mal feita por muitos pais da igreja, e, por fim, a ratificação através da proclamação de um dogma. Paulo, e você acha que esses problemas na Igreja Católica, esses dogmas, né, que não são dogmas, não são bíblicos, tá fazendo com que muitas pessoas, sei lá, estão saindo de lá, né? Isso tá fazendo com que as pessoas saiam do catolicismo e essa migração que tá tendo para o protestantismo. Você acha que tudo tá acontecendo é algo devido a essa falha doutrinária que tem no catolicismo? Porque, pelo que eu vi, parece que o número de evangélicos já superou o número de dos católicos, né? E, assim, são vários dados, né? Mas parece que já se igualou ou já passou. Então, por que você acha que está tendo esse êxodo, né, do catolicismo para o protestantismo? É por causa de tantos dogmas ou porque realmente as pessoas começaram a ter mais acesso às doutrinas e também à opinião de outras pessoas? Por que você acha? Isso é um pouco de cada coisa, Caio. Eu acho que essa questão da conversão ela é bem complexa, tá? A gente não pode estancar, olha, é isso ou aquilo. Eu acho que é um pouco de cada coisa. Por exemplo, tem a ver também com um monte de escândalos que a Igreja Católica tem oferecido para o mundo, principalmente aqui no Brasil também, né? De pedofilia e outras coisas mais. Tem a ver também com a questão do catolicismo ter se afastado cada vez mais das doutrinas cristãs, porque quando você pega uma doutrina católica e vai tentar encontrar na Bíblia, você não encontra. Não existe. Procura purgatório na Bíblia, não existe purgatório na Bíblia. O que os apologistas católicos têm que fazer? Eles têm que distorcer e tirar fora do contexto alguns versículos bíblicos para poder dar a entender que ali está falando de algum purgatório. Mas claramente não existe. Por exemplo, o inferno é só você abrir a Bíblia e ver as palavras de Jesus. É claro, é bem claro. Quando Jesus fala do céu, é muito claro. Você não precisa de fazer pirotecnia teológica, pirotecnia exegética para poder mostrar a doutrina do inferno e do céu. Agora, do purgatório, eles precisam fazer isso. Isso mostra que o purgatório não é uma doutrina bíblica. Por exemplo, a Assunção de Maria. Pelo amor de Deus, aonde que está a Assunção de Maria? Aí um católico vai lá em Apocalipse capítulo 12 da mulher vestida do sol. Que na verdade aquilo lá, se a gente for pegar, como eu expliquei no meu vídeo, é um dogma contra a igreja, é uma simbologia contra a Igreja Católica. Por quê? Porque ali Maria está dando, a mulher está dando à luz com dores. E existe uma tradição dentro do catolicismo que Maria, porque ela foi imaculada, ela não sofreu as dores de parto. Aí é demais. Aí é fazer com que Maria se torne exatamente uma deusa, né? Aí Caio, demais, você não sabe nada do que esses caras inventam a respeito de Maria. Você não sabe nada. Isso é a ponta do iceberg.
É um Então, absurdo. veja bem, não existe isso, não existe esses dogmas na Bíblia Sagrada. Então, quando um católico pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia, como muitos da minha igreja dão testemunho que eram católicos, eu tenho um amigo que é do meu pequeno grupo, ele era, esqueci o nome lá, que ajuda lá o padre. Eu não sei se ele chegou a ser É o diácono Coroinha? ou alguma coisa. Coroinha? Não, não é coroinha, é uma outra função lá. Tá. Mas quando ele pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia, ele viu que, espera um pouquinho, tá diferente o negócio. Tá diferente. Então, essa é uma das razões. Outra razão também, Caio, e essa que eu acho que eu coloco mais peso nela, é a experiência que eu tive de salvação. O católico, ele tem uma alma de pecador. Ele precisa de salvação. E o dogma católico não te dá certeza da salvação. Você depende tudo da Igreja Católica, do nascimento à morte. Do nascimento, você precisa ser batizado por um padre, para você receber a graça através do sacramento do batismo. Sem isso, você não nasce de novo. Aí depois, tem outros sacramentos que vão sendo acrescentados. Aí tem o matrimônio, que depende do padre. Aí tem as ordens. Aí tem penitências. E por aí vai. Aí chega na hora da morte, tem a extrema-unção. Depende do padre também. Aí é uma bagunça. Mas não acaba por aí. Não acaba por aí. Não acaba por aí. Porque se você for um católico normal, você não vai para o céu, você vai para o purgatório. E lá no purgatório você vai depender ainda da missa que o padre reza para ajudar você, para tirar você mais rapidamente do purgatório. Aí tem missa de 7º dia, de 30 dias, estão cobradas essas missas, lembre-se disso, né? Aí você reza, você faz penitência para tirar a alma do purgatório. Depois de morto, você continua dependendo da Igreja Católica. Ela controla o fiel do nascimento até depois da morte. Ela controla a mente da pessoa. Ô Paulo, e a ideia da Eucaristia? O que você acha sobre a Eucaristia? Eu sei que tinham ali alguns reformadores que apoiavam a ideia da Eucaristia, não da forma católica, né? Mas que realmente Jesus estava ali presente naquele momento durante ali a ceia e tudo mais, né? No alimento ali, no pão ou outra coisa, né? Como que é visto, por exemplo, a Eucaristia para os católicos? Porque eles creem o seguinte, olha, somente na Igreja Católica Cristo está, porque é aqui que tem a Eucaristia, onde Cristo se faz presente. Isso é uma heresia ou não? É assim. Só que isso aí é apenas uma pontinha do iceberg. Eu tenho tempo para explicar aqui, Caio? Legal. Vamos lá. Quando você estuda o catolicismo romano, você não pode estudar ele por partes, com doutrinas isoladas. Eu vou combater o catolicismo, eu vou entender o catolicismo quando eu estudo a doutrina do purgatório, a doutrina de Maria, a doutrina da missa, a doutrina da infalibilidade do Papa, a doutrina disso ou daquilo. Quando você começa a fazer uma análise do catolicismo a partir deste método, você já está fazendo tudo errado. Você tem que ver a floresta, ao invés de olhar para árvores. O catolicismo, ele é, antes de tudo, uma cosmovisão. Ele é uma cosmovisão. Ele é uma estrutura, ele é um sistema. E esse sistema está ligado em todas as doutrinas, em todas as partes. Para você entender o catolicismo, você tem que entender a relação entre natureza e graça, a relação entre Cristo e a Igreja, diga-se de passagem, Cristo e a Igreja Católica Romana, tá? E também entender o sacramentalismo romano. Se você não entender isso, você não entende catolicismo. Deixa eu explicar um pouquinho. O catolicismo, ele entende que a natureza, ela pode ser redimida. Então, nem tudo na natureza é caído. Tá? Então, Deus pode, através da sua graça, misturar-se com a natureza e redimi-la.
Deixa eu explicar um pouquinho isso. Por exemplo, os sacramentos. Deus não faz nada na igreja, segundo a doutrina católica, se não for pelos sacramentos. Deus só age através dos sacramentos. E o que são os sacramentos? Nada mais são do que coisas materiais, coisas da natureza. Por exemplo, o batismo. Como que Deus infunde graça no fiel católico através do batismo? Por meio da água. A água é física, é natureza. Como que Deus infunde graça através da Eucaristia? Quando o católico toma a hóstia, que foi abençoada pelo padre lá, consagrada por ele. Como que o fiel católico recebe as ordens? Através da imposição de mãos. Como que ele recebe a extrema-unção? Através do óleo. Percebeu? Então, para a mentalidade católica, Deus, ele distribui a graça dele através dos sacramentos. Por isso que a Igreja Católica é uma igreja sacramental. Justamente por isso, porque elas acreditam que a graça de Deus pode estar na natureza, mesmo na natureza caída. Ela pode distribuir graça. Ao contrário dos protestantes, que vê a natureza completamente caída. Não é? Então, a partir disso, então, a gente entende um pouquinho como que o catolicismo entende as outras coisas. Por exemplo, a questão da Eucaristia. Na Eucaristia, por um passe de mágica, simplesmente por uma consagração, umas palavras mágicas, o padre faz aquela hóstia, aquele biscoitinho ali. Eu tenho até aqui comigo, eu tenho um saco de hóstia aqui comigo. Tem um saco de hóstia. Quando eu vou dar palestra sobre catolicismo, eu levo o saco de hóstia, levo o rosário. Eu tenho toda uma parafernália católica aqui. E aí, cara, num passe de mágica, eles pegam e transformam aquela bolachinha num corpo de Cristo. A Eucaristia, então, através da missa, ela perpetua o sacrifício de Cristo. Ela atualiza o sacrifício de Cristo. Muitos evangélicos falam que, não, a Eucaristia, a missa, ela está tomando o lugar da cruz. Não, ela não toma o lugar da cruz no catolicismo. O catolicismo, ele entende que eles atualizam e perpetuam o sacrifício que Cristo fez na cruz. Então, veja bem, por isso que um católico, ele é contra, ou pelo menos a teologia católica é contra o solos Christus da Reforma. Somente Cristo. Porque o Cristo da Igreja Católica é subordinado à igreja deles. Uma pessoa não pode ser abençoada na ceia se o padre não intervir, falar as palavrinhas mágicas e ali Jesus vir e transformar ali o seu corpo com sangue, tudo naquela bolachinha. Então, é uma igreja sacramental em tudo. E tem mais. A Igreja Católica, através de uma exegese totalmente distorcida de Agostinho, que ele fala que o corpo e a cabeça estão unidos de tal modo que a cabeça é o corpo e o corpo é a cabeça, e, de fato, nós nos tornamos Cristos, ou pequenos Cristos. Dentro do catecismo católico, eles falam que a igreja estava também no sacrifício da cruz, sendo oferecida no sacrifício. Por quê? Quem se ofereceu na cruz foi a cabeça. Mas como a cabeça não anda sem o corpo, e o corpo é a igreja, e a igreja é a igreja de Roma, então a igreja estava também naquela cruz. E se oferece em sacrifício. Mas é essa mesma igreja que faz acontecer tudo, atualizar esse mesmo sacrifício que ela mesma se oferece como sacrifício. Olha que coisa maluca, cara. Mas essa igreja, Paulo, é a igreja católica, não tá falando da igreja em geral, né? A igreja invisível, né? Igreja católica, romana. Tá. Falando de catolicismo romano. Eu tô falando do catecismo, o catecismo ensina isso. Ô, Paulo, por isso que eu te falei, tem muita coisa que as pessoas não sabem sobre catolicismo, cara. Porque a gente só olha doutrinas isoladas. Uhum. Quando a gente vai olhar o contexto, o sistema católico, o negócio é muito pior do que a gente pensa.
Aquela ideia de confissão auricular, né? Quando você chega próximo ali do bispo ou do padre em si, eu acho que é padre, que é onde você confessa seus pecados. Ainda é comum no catolicismo isso? Sim, sim, a confissão, sim. Ah, não sabia não. Porque a penitência, veja bem, a penitência, ela não vale, tá? Ela não vale se não tiver a confissão e a absolvição. Tem que ter a penitência, a confissão e a absolvição pelo padre. Tá? Então, essas coisas estão ligadas. E essas coisas dependem da salvação de um católico. Porque, veja bem, dentro do protestantismo, como que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. A fé é o veículo, né? O sacrifício de Cristo é a base. Então, nós adquirimos, nós tomamos pela fé a graça de Deus, o sacrifício de Cristo, e aceitamos isso para nós, em nosso lugar, pela fé. Pronto. O que acontece nesse momento? Nós somos de modo posicional, nós somos declarados justos. É uma posição, tá? É uma posição. Nós somos justificados por Deus. Nós somos santificados em posição também. No catolicismo não é assim. A justificação católica, ela é progressiva. Como que eles entendem a justificação? A justificação para o católico, ele recebe essa graça através dos sacramentos, e essa graça essa justificação, ela vai progredindo e evoluindo na vida do católico. Então, no começo, ele tem uma quantidade de justificação. No final da vida dele, se ele continuar evoluindo, ele vai ter um outro X de justificação. Então, a justificação vai evoluindo na vida dele. Então, o católico nunca pode ter certeza da sua salvação, porque ele nunca sabe em que ponto ele está de ser aceito por Deus. Ô, Paulo. É claro, Caio, que dentro da doutrina católica, eles ensinam que os nossos pecados mortais, se você não cometer pecados mortais, você é salvo pela graça de Deus por meio dos sacramentos, viu? Por meio dos sacramentos. Você precisa consumir os sacramentos católicos, senão você não é salvo também. Então, a salvação pela graça no catolicismo envolve sacramentos. Então, se você for um católico fiel, praticou os sacramentos, não cometeu pecados mortais, mesmo assim, você tem alguns resquícios que te tornam imperfeito, alguns pecadinhos. Esses pecadinhos, chamados pecados veniais, vai te levar para o purgatório. Então, lá no purgatório, você vai ter que ser purgado durante um tempo para poder entrar no céu, na escatologia, no grande escatom lá, tá bom? Então, o católico, ele precisa disso. Ele precisa saber que ele pratica os sacramentos para ter uma esperança de ir para o céu, ou pelo menos galgar o purgatório, cara. Galgar o purgatório. Então, eles não têm a certeza da salvação. Hoje eu vou para o céu, se eu morrer. Eles não têm essa certeza. Eles vivem numa corda bamba. E é por isso que muitos católicos se tornam evangélicos quando descobrem a salvação pela fé na Bíblia Sagrada, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ô, Paulo, então quer dizer que essas doutrinas, por exemplo, se tornam aí, né, uma extensão de outras, né? Então todas estão ligadas até um certo ponto, né? Então a questão da confissão auricular tá ligado com a ideia do purgatório, aí por aí vai, né? Uma última dúvida antes de a gente encerrar essa live. Eu sei que tem muitas coisas pra gente falar, mas não dá pra falar, né, em 2 horinhas por aí ou em 1h30. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu sempre tive essa curiosidade e eu vou perguntar pra você. Como que é selecionado, por exemplo, a formação de uma freira? Como que é selecionado, na verdade, essas mulheres? Como que elas entram ali na Igreja Católica, se tornam freiras? Como que é feita essa seleção? Tem uma idade mínima? Tem que ter um tempo de membresia no catolicismo? Você sabe? Tem mais ou menos a ideia? Não, eu nunca estudei isso. Nunca me interessei por isso. Porque isso não é doutrina que tem a ver com questões de heresia ou não. Você tá entendendo? Entrar para um convento,
Mesmo dentro do luteranismo, tem algumas irmãs que formaram uma espécie de convento. Eu não sei se você sabe. Existe. Então, Tipo um isso aí para monastério, mim tipo um monastério, né? Tipo, é algo parecido. Tá? Mas eu nunca me interessei em saber disso aí. Eu só sei que, para ser freira, a pessoa não pode ser casada. Ela tem que abdicar do casamento, como os padres fazem. Né? Ela tem que ter uma vocação, uma chamada para isso. E tem todas umas regras, tem as ordens e tal. que é o celibato, Mas né? especificamente como é selecionado, a questão burocrática, essas coisas, eu nunca me interessei por isso, não. Uhum. Ó, Paulo, a ideia é do celibato, então, né? De se abster de Sim, outras sim. pessoas, relação sexual e tudo mais, né? Sim, Sabe? aí é diferente. Aí o celibato é diferente. Porque aí você já está tocando em questões bíblicas, né? Porque a Bíblia fala que para o bispo ser bispo, primeiro ele precisa ser casado. Paulo ensina isso para Timóteo. É necessário, é um dos critérios que Paulo coloca. Casado e Ser bom testemunho, casado. né? Aliás, Pedro, que dizem ser o primeiro papa, ele foi um papa diferente, porque ele tinha uma sogra. Aí Ah, as mas o línguas catolicismo diz malvadas. que não era, né? Diz que é outra coisa ali. É, aí as línguas malvadas falam que foi por isso que, porque Jesus curou a sogra de Pedro, por isso que Pedro negou Jesus. Foi uma desgraça, então, não foi uma graça, então. Mas enfim, Pedro era casado, cara. Pedro era o primeiro papa. Se a Igreja Católica fosse seguir a tradição, segue a tradição de Pedro, então. Uhum. Não é? O celibato é um mal dentro do catolicismo. E eu não estou errado em afirmar que o celibato é que está dando origem, ou talvez seja uma das causas desse monte de casos de escândalos de pedofilia dentro do catolicismo romano. Ô, Paulo, antes de você terminar seu raciocínio, é isso que eu ia entrar agora. Eu até mandei uma pergunta pra você sobre o que tá acontecendo recentemente, né? Saiu agora, recentemente, em alguns jornais americanos, né, norte-americanos, de que mais de 30 mil crianças foram vendidas, né? Porque tem casos e casos. No caso, por exemplo, pessoas da igreja queriam abortar, mas queriam fazer isso de uma forma anônima. Então as freiras faziam tudo certinho e vendiam as crianças, né? E tinha casos também de freiras que estavam grávidas. Essas crianças depois foram vendidas ou doadas, né? Você acha que esse é um problema mesmo? O celibato esse também pode ser um tipo de problema no catolicismo? Sempre foi, Caio, sempre foi. Isso que você está falando existe desde a Idade Média. Essa questão de engravidar, esconder a criança, de abortar, tá? Isso aí, ó, tem papas que... Você já ouviu falar na pornocracia? É uma Não, nunca ouvi idade falar. dos papas imorais. Cara, que tinha mulheres, entendendo? Bom, eu não vou nem entrar na questão aqui, que é muito pornográfica. Mas existiu isso desde a Idade Média. Entre conventos, tá? Sempre teve isso aí, tá? Eu não estou falando de modo geral, não estou falando nisso, tá? Não estou falando assim, não, tá? Mas existiu caso, sim, desde a Idade Média. Ao meu ver, uma das causas que gera isso é essa doutrina tão errada que o catolicismo tem de não permitir que os seus líderes casem, porque o casamento é um dom de Deus, é um dom de Deus. Então, todos esses escândalos, essas questões aí, vêm a público justamente porque a igreja proíbe freira de casar e padres de casarem também. Por exemplo, você tem na igreja ortodoxa algo um pouco mais sensato, tá? Eu acho que os bispos não casam, mas os padres estão liberados para casarem, tá? É bem mais sensato. Existe, Caio, um movimento forte no Brasil de padres casados. Não sei se você sabe. Existe um movimento de padres casados e pedindo, inclusive, para o Papa Francisco liberar o casamento dos padres. Rapaz, olha, eu estou quase apostando que o Franciscão vai tentar dar uma ajeitada nisso aí para os padres, viu? Porque o que esse Papa está fazendo, cara... Na verdade, Caio, o que o Francisco está fazendo está horrorizando, escandalizando muitos católicos. Quando você olha para o Concílio Vaticano II, cara,
ele está simplesmente aplicando aquilo que foi proposto no Vaticano II. E é por isso que muitos católicos falam que o Vaticano II não foi um verdadeiro concílio. Foi um concílio traidor. Porque realmente, uma coisa era o catolicismo antes do Vaticano II e outra coisa é o catolicismo depois do Vaticano II. Antes do Vaticano II, nós éramos excluídos por causa do romanismo católico. E hoje, depois do Vaticano II, nós somos incluídos por causa do catolicismo romano. Viu a diferença? Ô Paulo, antes da gente encerrar, sobre a questão de bênção para os casais homossexuais, né? Interessante que um dos cardeais que enviou lá o documento para ser aprovado, né? Ele tem um livro que é um conteúdo sexual. Inclusive, eu vi um vídeo naquele canal, acho que chama Instituto Dom Bosco, acho que chama, alguma coisa assim. E lá fala sobre isso, que o cardeal que enviou o documento lá, ele tem livros com teor eróticos, né? Então, como que alguém aprova um documento que um dos cardeais escreve ali livros eróticos? Sabe, parece que o catolicismo tá virando uma bagunça. Paulo, antes de a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que são católicos e estão pensando de ir lá para o protestantismo, né? Frequentar alguma igreja evangélica, né? Como que você orientaria essas pessoas? Quais são os passos? Tá. Primeira coisa, fazer como eu fiz. Caio, mesmo depois que eu me converti a Cristo, que eu comecei a frequentar a igreja evangélica, na época era a Assembleia de Deus, eu orava a Deus perguntando se essa realmente era a verdadeira igreja. Se eu não tinha largado a igreja de Deus e entrado em uma seita, e entrado em uma religião, numa furada. Se eu estava desobedecendo a Deus. Durante meses eu fiquei orando assim. E Deus confirmou no meu coração. Através do novo nascimento. Através da doutrina, da Bíblia, das minhas experiências, de ver testemunho de irmãos que realmente amavam o Senhor, que eram santos. Não canonizados, mas santos, segundo a Bíblia. E ali o Espírito Santo falou que realmente eu estava no caminho certo. Então, o primeiro passo que eu falo para as pessoas que querem deixar o catolicismo, primeiro, procurem na palavra de Deus, orem ao Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor se manifeste a mim, como o Senhor fez com Paulo de Tarso. Fala no meu coração. Segundo passo, leia a Bíblia Sagrada. Compare. Esqueça o que a Igreja Católica ensina. Esqueça a apologética católica. Pegue as doutrinas católicas e vê se você encontra elas na Bíblia. O católico não vai encontrar. Não vai encontrar por quê? Porque o catolicismo não é mais um cristianismo. Ele se tornou uma outra religião. Talvez uma religião mariocêntrica do que cristocêntrica. Então, o que eu falo para essas pessoas? Orem, leia a palavra de Deus e busque conselhos com pessoas que têm uma vida ilibada em algumas igrejas evangélicas. Por exemplo, tem muitas igrejas boas, tem igrejas batistas, tem assembleias de Deus muito boas, metodistas, enfim, tem várias igrejas boas, corretas, né? Eu não indico igrejas neopentecostais, não indico neopentecostalismo, tá? Universal do Reino de Deus e similares, esquece. Mas vá para a igreja que prega a palavra, que vive a palavra e que ama a palavra de Deus. Ah, você vai ver que a sua vida vai mudar. Mas o primeiro passo é orar ao Senhor. Deus vai dar direção para ela. Segundo passo, leia a palavra. Veja o que Deus está falando com ela através da palavra. E segundo, procure o caminho como fez o apóstolo Paulo, né? Eu acho que esses 3 passos são fundamentais para ela poder sair do catolicismo. E claro, Caio, tem os meus vídeos. Eu posso falar do meu canal? Pode, fique à vontade. Na verdade, eu ia pedir para você fazer as suas considerações finais e falar sobre suas redes sociais. Fique à vontade. Vou vender meu jabá aqui, fazer o meu merchandising aqui. Tá bom? Bom, o meu canal é o Defensores. Mas, pelo amor de Deus, não vá no YouTube e coloque Defensores, que você vai parar numa página de super-herói.
tá? Não é esse. Na frente, coloque Defensores e na frente coloque Paulo Cristiano. Ou Paulo, coloque Apologética Cristã. eu vou deixar o link aqui, é mais fácil na descrição, aí é só clicar, mas pode falar. Beleza. Então, Defensores é o canal que eu tenho, onde eu trabalho com apologética. Também esse canal é uma extensão do CACP Vídeos, que é o maior que tem, né, que eu trabalho com o pastor João Flávio. O CACP também tem inúmeros vídeos sobre catolicismo romano, onde você pode tirar suas dúvidas sobre doutrinas, sobre dogmas católicos e como analisá-los à luz da palavra de Deus também. Agora, fazendo o meu resumo aqui, as minhas considerações finais, primeiro eu quero agradecer você, Caio, ao seu podcast, ao seu trabalho que você tem desenvolvido. É um trabalho sério, um trabalho muito bom, elucidativo. Eu acompanho quando eu posto seus vídeos também. Tá? Você fez um vídeo aí falando sobre um pregador. Será que ele prega a Bíblia de fato? Gostei muito, muito bom. As oportunidades que você tem dado para muitas pessoas. Você levou agora um ex-CCB no seu podcast, entrevistou também. Isso aí está ajudando muitas vidas, muitas vidas. Então, eu agradeço a sua oportunidade, o seu carinho, a sua consideração por nós, por mim, de resto, pelos apologistas. Tem muitas pessoas que eu posso te indicar também depois, viu? Melhor do que eu para falar sobre catolicismo. E para as pessoas que estão nos ouvindo, não tome isso, às vezes as minhas palavras são um pouco áspidas, ríspidas, parece que eu estou com raiva, bravo, é porque é o meu jeitão de militar, tá? Eu sou militar, então é esse jeitão aí. Mas eu tenho amor pelos católicos. Eu tenho pessoas na minha família que são católicas ainda. Estou rodeado de amigos e companheiros de serviço que são católicos. Os católicos são pessoas boas, tá? A maioria dos católicos são pessoas boas, mas precisam encontrar a salvação em Jesus Cristo. Então, tudo que eu falei aqui, eu falei por amor. Simplesmente por amor aos católicos romanos. Eu não menosprezo a fé de ninguém, não debocho da fé de ninguém, porém, quando eu trato com pessoas que são desonestas dentro do catolicismo, como esses apologistas atuais, eu até fiz um vídeo agora que saiu hoje, sobre um tal ex-pastor protestante, que agora ataca a fé protestante, e eu mostrei nesse vídeo, provei nesse vídeo, que ele usou de desonestidade intelectual. Então, com essas pessoas, aí sim, o negócio fica diferente. Assim como Jesus fazia com os fariseus. Ele amava os pecadores, mas descia além nos fariseus. A lenha nos fariseus. É meu método que eu copio de Jesus. Tá? Então, que Deus abençoe a todos. Espero que o que eu falei aqui possa ajudar muitas pessoas e que possam ser abençoadas. Se quiser saber mais, vai até o meu canal, me procure e eu posso explicar mais para você. Foi uma ótima live, tá? O Paulo, ele sabe muito sobre o catolicismo. A gente vai marcar um dia presencialmente para falar sobre isso. Então é o seguinte, se você está em uma igreja católica e pretende frequentar uma igreja evangélica, vai aos poucos. Entenda um pouco como que funciona a teologia que nós acreditamos, né? Como que é a questão da oração, que é um pouco diferente, a ideia do pastorado. Então, vai em uma igreja evangélica, participe, frequente, tá? Não vai com tudo, vai devagarzinho, tá bom? E com o tempo o Espírito Santo vai te mostrando o caminho correto. Então essa é a mensagem que eu passo, além daquela que também o Paulo já passou aqui pra gente. Tá bom? Então é isso, muito obrigado por assistir esse podcast até o final. Se você gostou, não se esqueça, tá? Dá aquele super like aqui em nossa live, no nosso podcast. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.